Bem-vindo ao canal Ultimamente. Hoje, convido você a refletir comigo sobre uma frase que ecoa nos corações determinados e ressoa como mantra nos ouvidos de quem recusa a desistir. Insistir, persistir, nunca desistir. Pode parecer apenas uma frase de efeito, uma daquelas palavras motivacionais coladas na parede de um escritório ou escritas em canecas de autoajuda. Mas, se olharmos com profundidade, se nos entregarmos à escuta filosófica, veremos que ela carrega em si o mais profundo sentido do que significa ser humano. 1. O abismo entre o desejo e a realização. Ser humano é, por natureza, um ser complexo. Nascemos incompletos. Vivemos movidos por desejos, sonhos e ideais que muitas vezes parecem inalcançáveis. Essa lacuna entre o que somos e o que desejamos ser é ao mesmo tempo nossa tragédia e nossa grandeza. E o que nos separa da realização não é apenas o tempo ou o acaso, é, sobretudo, a capacidade de insistir, porque a vida não entrega nada de graça. Cada sonho exige de nós uma taxa, a da perseverança. Quantas vezes você já pensou em desistir, em abandonar um projeto, uma relação, um plano de vida, não por fraqueza, mas por cansaço? Todos nós já estivemos lá, e talvez estejamos lá neste exato momento, mas é justamente aí que nasce o desafio filosófico. Persistir quando tudo parece se dissolver. 2. A vida como travessia. A vida é uma travessia em mar revolto. Por vezes, o vento nos favorece, o sol brilha e o horizonte se abre. Em outras, as tempestades nos testam. Nessas horas, o que nos sustenta não é a sorte, mas o espírito de resistência. Insistir não é bater a cabeça contra a parede, é ter a humildade de reavaliar o caminho, mas a coragem de continuar. Persistir é aceitar que haverá quedas, mas que essas quedas não nos determinem. O que irá nos determinar será a nossa vontade de se levantar. O ser humano que deseja se realizar não pode ser impulsivo demais, mas tampouco pode cair na inércia. É um equilíbrio delicado, e insistir, nesse contexto, é arte. 3. Quando o impossível vira possível. A história está repleta de exemplos de que o impossível é apenas uma opinião. Quantas inovações, descobertas e feitos humanos já foram considerados inalcançáveis? O voo do homem, a cura de doenças, a comunicação global, a exploração do espaço, o impossível é desafiado por quem se recusa a desistir. Por quem falha 10, 20, 100 vezes, mas não perde de vista o seu norte. Não é magia, é persistência. É levantar-se uma vez mais do que se caiu. É trabalhar no escuro, com esperança. É caminhar, mesmo sem aplausos. Esses são os verdadeiros heróis anônimos da humanidade, os que teimam em seguir. 4. O fracasso como parte do caminho. A cultura moderna idolatra o sucesso. Redes sociais, currículos e manchetes estão repletas de histórias de vitória, mas pouco se fala sobre o caminho que levou até elas. E esse caminho, quase sempre, é de fracassos. Fracassar não é sinal de fraqueza, é sinal de que se tentou, que se arriscou. O fracasso, quando bem compreendido, é um professor severo, mas justo. Ele ensina humildade, resiliência e, acima de tudo, persistência. Aqueles que nunca falharam, talvez nunca tenham ousado, e não há crescimento sem ousadia. O ser humano que deseja florescer precisa aceitar a dor do aprendizado, e nela encontrar força para continuar. 5. O tempo da flor. Nenhuma árvore floresce da noite para o dia. O crescimento é invisível, lento, subterrâneo. É preciso confiar que mesmo quando não se vê nada, algo está sendo gestado. É assim com a vida, é assim com a alma. Persistir é como regar uma planta que ainda não nasceu. É como estudar antes da prova, treinar antes da competição, sem garantias. O que nos move não é a certeza, mas a esperança. Uma esperança ativa, que age, que constrói, que insiste. No mundo natural, o tempo da flor é sagrado, ninguém o acelera. O mesmo se aplica ao humano. Há um tempo certo para cada realização. Saber esperar, sem desistir, é uma virtude rara. 6. O cansaço e a esperança. Todos se cansam. Há dias em que levantar da cama já é uma vitória, e não há vergonha nisso. Ser forte não é nunca cair, é continuar, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com dor. Não se trata de ser um super-herói, mas de ser um humano, de aceitar a própria vulnerabilidade e ainda assim não se entregar ao desespero. Porque a esperança não é a ilusão de que tudo vai dar certo. É a força interior que diz:
Mesmo que tudo dê errado, eu continuo. 7. Persistir é amar a vida. Persistir é um ato de amor. Amor por si mesmo, pelos outros, pela vida. É uma declaração silenciosa de que vale a pena. Que apesar das dores, do caos, das injustiças, a vida merece ser vivida. Não há garantias. A estrada pode ser longa. O destino pode mudar. Mas o caminhar consciente, o esforço honesto, já são em si uma forma de plenitude. Insistir não nos torna teimosos, mas apaixonados pela existência. 8. Quando a alma se fortalece. O sofrimento, quando não nos destrói, nos molda, torna-nos mais empáticos, mais humildes, mais profundos. Cada luta travada nos deixa marcas, e essas marcas são, muitas vezes, nossas medalhas invisíveis. A alma que persiste se fortalece, como metal que, ao ser aquecido e martelado, ganha forma e resistência. Persistir, portanto, é um processo de forja interior. 9. A coragem de recomeçar. Talvez o mais difícil não seja continuar, mas recomeçar. Depois de uma perda, de uma derrota, de um erro, recomeçar exige uma dose extra de coragem, porque envolve encarar os próprios fantasmas, aceitar que nada está garantido e ainda assim seguir. Recomeçar é insistir de novo, às vezes com menos força, mas com mais sabedoria. É compreender que cada fim também é um ponto de partida e que enquanto houver vida, há possibilidade. 10. Conclusão. A grandeza de quem não desiste. Insistir, persistir, nunca desistir. Que essa frase não seja um clichê, mas um mantra existencial. Que nos lembremos dela quando as portas se fecharem, quando a esperança parecer fraca, quando o mundo parecer demais. Porque no fim, não serão os prêmios, os aplausos ou os troféus que contarão. Será a história de quem você se tornou. E se você se tornou aquele que nunca desistiu, então você venceu. Se você gostou dessa reflexão, curta esse vídeo. Compartilhe com quem precisa de força e coragem. Comente sua experiência de persistência e se inscreva no canal Ultimamente para mais reflexões que tocam o que há de mais humano em nós. Até o próximo vídeo.